A paz do Senhor Jesus. Eu nem ia gravar hoje, gente, mas eu resolvi gravar para falar para vocês que aconteceu um episódio comigo nessa madrugada. Na verdade, eu nem dormi a madrugada, estou aí com olheiras. Eu já tenho um problema de olheiras, né? E aí ficou pior ainda, porque o meu devocional, na verdade, foi a madrugada inteira. E quero falar para vocês. Primeiro, eu quero aqui ler a palavra do Senhor, que se encontra no Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas ficará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Aqui a sua verdade é pavês e escudo, é a palavra de Deus que nos guarda, nos protege e nos livra do mal. Nos dá sabedoria, é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente. Eu sempre costumo dizer que aqui é repreender Satanás e seus demônios, o bruxo e a bruxa, o feiticeiro e a feiticeira. O Senhor nos deu autoridade para isso. E aqui no verso 14 ele diz assim, ó: Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poluei e retiro alto, porque conheci o meu nome. Olha que tremendo. E ele continua fazendo promessa, diz aí assim, ó, no verso 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja Deus. Papai do céu, obrigada por esta palavra, Senhor. Obrigada, Deus Santo. Gente, eu já tomei café, como eu disse, eu nem ia gravar hoje, já fiz meu devocional, já tomei café, já até apanhei os cajus. Olha que coisa linda aí, ó. Olha o meu café aí, que eu tô tomando ainda, um café com leite. Eu amo café com leite, gente. Mas eu quero dizer para vocês, ó, o vento tá forte hoje, trouxe um monte de folha dali de baixo para cá. Mas louvado seja Deus, né, que tem esse vento maravilhoso. Deus seja louvado, glória a Deus. É muito maravilhoso, Deus seja louvado. Gente, e eu quero falar para vocês que, como diz o Salmo 91, verso 14, o Senhor disse que Ele é o Deus que nos livra de todo mal, né? Ele diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, polui a salvo, porque conhece o meu nome. E eu quero dizer para vocês que nessa madrugada eu acordei com a opressão maligna ali no quarto. E aí, como se eu estivesse me sufocando, como se eu estivesse sem fôlego, angustiada, me levantei, fiz um chá, aí um chá de cravinho. Aí tomei aquele chá e me deitei, aí fui para a cozinha de novo. Quando eu cheguei na cozinha, eu ouvi um barulho no armário da cozinha. E olha, gente, que coisa linda. Tá aqui o pé de cupuaçu crescendo. Isso eu trouxe lá de Palmas. Tem uns pés de caju ali crescendo. Glória a Deus. Assim como eu estava falando. Aí eu ouvi um barulho no armário. Eu não sabia se era dentro ou era fora do armário. E eu afastei o armário. Afastei o armário. Abri o armário. E não dava para ver nada. E quando eu fechei o armário, bateu mais forte ainda dentro do armário. Do armário da cozinha. E eu fiquei... Digo, meu Deus, não pode numa coisa dessa não. Não tem nada, não estou vendo nada. Imaginei que fosse um grilo, alguma coisa com a luz ligada, que tivesse, às vezes pula, bate. E aí eu fiquei pensando que seria, mas aí não era. Aí caminhei para o quarto, aí bateu mais forte, bateu 3 vezes, toque, 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 forte assim.
Aí eu digo, não é possível. Aí voltei, afastei o armário. Será que tem alguma coisa aí? Percebi que era dentro do armário. Quando eu abri o armário, eu olhei tudo e não tinha nada, gente. Não tinha nada, não tinha nem uma lagartixa, não tinha nada. Aí eu olhei todos os objetos e digo, será que essas coisas... Teve uma moça que nos doou para Beatriz uns utensílios de cozinha, e eu fiquei pensando, será que é alguma coisa dessas coisas que entrou aqui dentro de casa, que está com essa legalidade dos demônios fazendo barulho aqui? Não pode, não tem nada aqui dentro. Aí, quando meus olhos fixaram naquele objeto que eu estou gravando isso, justamente para mostrar para vocês que tem coisas que dão legalidade para os demônios entrarem dentro das nossas casas. Isso não é história de caronchinha, isso é real, gente. Isso é verdadeiramente, acontece. Olha só. Aí eu já tinha até jogado aqui, já tinha colocado aqui que eu vou tocar fogo. Mas já orei, mas eu senti de Deus de mostrar para vocês, porque só falar é uma coisa, mas mostrar, gente, é outra coisa. Olha aqui, ó, o que tem aqui nesse objeto aqui, ó. Os meus olhos foram direto aqui, isso é uma garrafa de água com uns desenhos, e aí meus olhos foram direto nesse desenho aqui de ursinho aí. A Beatriz deixou esse objeto aí e eu achei que não tinha nenhum problema e deixei ele no armário. Quem sabe um dia, quando eles vierem por aqui, poderia usar, né? Mas só tinha isso, gente, lá dentro. Aí eu digo, Jesus amado, tem de misericórdia. É isso aqui. Tirei o objeto, orei, repreendi, li o Salmo 91, orei e coloquei lá para fora. Era de noite, era 1h pouco da manhã. E eu coloquei lá do lado de fora para queimar, para colocar. Eu vou tocar um fogo ali agora. Orar novamente, já orei, mas vou orar novamente. Gente, eu digo para vocês, com toda certeza, no meu Deus, que isso não é história de caronchinha. Isso é verdade, gente, é verdadeiro. Olha, gente, eu quero aproveitar e mostrar para vocês, quando nós chegamos aqui, esse pé de limão aqui, não tinha limão. Tava tudo abandonado, né? Aí não tinha limão. Agora, olha, gente, eu aguei, coloquei ureia, coloquei adubo. Aí, e olha os cachos, gente, de limão. Que coisa linda que tá. Tá arriado desse jeito. Olha ali embaixo, o tanto de limão, gente. Eu vou tirar uns limão para levar para Palma, para levar para Luzimanga. Olha, carregadinho, olha só como é que tá aqui, ó. Eu tenho colhido, eu amo tomar suco de limão. Olha ali em cima, tem até uns maduros, ó. Que tremendo que é. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Olha o vento trouxe as folhas. Estava tudo limpinho, mas aí o vento arrastou as folhas tudo até para dentro do barracão ali. Ai, meu Senhor, mas Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Olha que sombra maravilhosa. Aqui esse pé de mangueira aqui, esses pés de mangueira aqui, tudo são dádivas do Senhor. Voltando ao assunto daquela garrafa, gente. A minha irmã, uns anos atrás, a Daniele, que também é crente para a glória do Senhor, quando o filho dela, mais velho, era pequeno, ele vivia com epilepsia, vivia caindo com epilepsia. E aí ela orou ao Senhor, teve uma ousadia e orou ao Senhor. E o Senhor falou para ela que era aqueles brinquedos. E o filho dela tinha um ursinho de pelúcia. E ele só dormia com aquele ursinho de pelúcia.
E ela pegou aquele ursinho de pelúcia e jogou no fogo, fez um fogo, jogou alguns brinquedos que ela suspeitava que fosse, e que o Senhor já tinha falado, né, no coração dela. E ela queimou. E o menino quase pulou dentro do fogo. Ela conta que quase pulou dentro do fogo para pegar aquele ursinho de pelúcia. E olha, e ela orou e repreendeu, orou pelo filho, apresentou ao Senhor e ele ficou curado. Até hoje, para a glória de Deus, ele não teve nunca mais problema de epilepsia, gente. Então, nós temos que vigiar muito com os objetos que entram na nossa casa e que dá legalidade para os demônios perturbar, para os demônios, muitas das vezes, a gente sofre enfermidade, algumas coisas que vêm de repente. Eu mesmo tinha ficado aqui uns dias com crise de rins, horrível aqui. E aí eu comecei a orar, eu digo, eu não aceito não essa crise de rins no meu corpo, não aceito em nome de Jesus Cristo. Comecei a orar e dizer, eu sou a filha do rei. Eu sou filha do rei e o Senhor Jesus já morreu na cruz para me salvar, para me dar vida, vida com abundância, com saúde. E eu não aceito essa enfermidade no meu corpo. E orei, e para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, o Senhor me curou. Eu estou bem, graças a Deus, eu estava que não podia nem dirigir, não podia nem sentar, andava meio devagarinho. Você já imaginou eu aqui nesse sítio, a enferma, doente? Não, Jesus é maravilhoso. Jesus nos ensinou na sua palavra, nas escrituras sagradas. E o Espírito Santo fala para nós, direciona, mostra. E olha só, e para a glória de Deus, gente, eu não tenho medo. Crente, alicerçado em Cristo Jesus, não deve ter medo dos demônios, não tem medo de Satanás, porque a nossa confiança é no Senhor Jesus. E a gente tem que ter coragem, ousadia. Levantei, fui lá, investiguei, olhei, observei, e quando eu ia caminhando para o quarto, bateu de novo mais forte, e aí eu voltei e só tinha aquela garrafa lá. Depois que eu tirei, acabou todo o barulho lá do quarto, lá que estava fazendo aquele barulho lá. E outra vez, uns dias anterior, eu tinha, mês passado, na verdade, mês passado, nós estamos em agosto, em junho, foi em junho, que teve até uma festa aqui na igreja. Em junho eu adoeci, mas eu adoeci para valer mesmo, que eu pensei que eu ia era morrer eu digo, é Covid, não sei o que está me matando, uma fraqueza, uma agonia, uma ansiedade, umas crises horrendas no meu corpo. E aí, gente do céu, e eu fiz uma campanha de 21 dias. No primeiro dia da campanha, os demônios vieram para me atormentar, me costurar na rede. E aí eu acordei assim, angustiada, e perguntei do Senhor, o que está dando legalidade aqui para os demônios, aqui dentro desse quarto? Tem misericórdia de mim, me mostra, Espírito Santo. Aí o Espírito Santo disse para mim, o caderno. Aí eu me assustei, olhei assim para o caderno e a Bíblia embaixo da minha rede, que eu sempre gosto de anotar, era um outro caderno. Eu tinha esse caderno, eu tinha comprado esse caderno aí, que eu tenho agora, mas aí quando eu fui para o Luzimangues, eu tinha esquecido esse caderno e usei um que tinha lá, que era do Cauã, quando ele estudava ainda, que tinha muitas folhas boas, e eu peguei aquele caderno e comecei a usar ele. E aí eu olhei para o caderno, gente do céu, olhei, investiguei, tinha na capa do caderno, na parte da frente, tinha como se tivesse um homem com os fones de ouvido assistindo, eu imaginei na época que fosse uma televisão. Mas aí, quando o Espírito Santo mandou eu olhar, não era uma televisão, era a tela de um computador. A pessoa estava no computador jogando. Aí eu fiquei, meu Senhor da glória. Aí eu olhei bem direitinho mesmo. Eu nunca tinha visto, gente. Olha, comprei esse caderno para o menino, quando o menino ainda estudava muito tempo atrás, uns 4 anos atrás, 5 anos atrás. Comprei esse caderno quando ele estava terminando o ensino médio. E nunca tinha visto. E eu vigio muito nessas coisas, para não ter nada de que abra portal para os demônios. E eu não tinha observado, mas nesse dia eu observei. E olha, eu digo uma coisa para vocês, eu fiquei sem acreditar. Quando eu virei, o Espírito Santo disse para mim, vira o caderno, olha a última folha, atrás, a capa. Quando eu olhei a capa, gente, estava lá, figura de
tantos demônios daquelas caveiras. Sabe aquelas caveiras que o povo tem em jogo aí? Não sei se você já viu, mas tem aquelas caveiras. Coisa que corta, coisa... tesoura. Tinha um monte de coisas lá de jogo, gente. Desenhos miudinhos que eu não tinha observado. E eu fiquei assim, meu Senhor da glória, misericórdia, Jesus, meu Senhor, lá vai eu queimar. Orei, tirei o caderno e queimar o caderno, que tinha tantas anotações que eu tinha feito, tinha usado já bastante o caderno. Mas queimei, para a glória do Senhor. Gente, os 21 dias, o propósito que eu tinha feito dos 21 dias era em busca de mais comunhão com o Espírito Santo. E foi uma benção. O inimigo tentou de todas as formas no início me barrar, mas Jesus me curou, me levantou daquela enfermidade e tem me dado ânimo, tem me dado vigor, tem me dado direção. O Espírito Santo tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Aqui eu posso orar na madrugada. Olha os pássaros ali gritando. Que lindo que tá essa sombra aí, gente. Essa sombra, meu Deus do céu. É muito maravilhoso morar aqui, gente. Vocês não imaginam tanto que é maravilhoso. Eu estou desmontando essa peça aqui para levar para o Vitor, que ele ligou e pediu para mim. Isso é um compressor. E aí eu vou desmontar para colocar no carro para levar para ele. Tá aí, os cachorros passam a noite latindo, andando aí nesse capinzal, desse lavrado aí. E quando é o dia, passa o dia inteiro dormindo. Olha as galinhas, que bonitinho ali, ó. Estão lá embaixo do carro. E o marido delas aqui, ó. O galo. Gente, é tão interessante a gente viver no interior. Porque a gente observa coisas que a gente nem se importava, que a gente não via. O que tem na natureza, tanta coisa maravilhosa, os pássaros, as rolinhas, vem tudo aqui beber água. Eita! Olha só, olha as folhas, tudo vindo. Aí a tardezinha que eu vou varrer, jogo água aqui, gente. Olha o quanto Deus é bom. Esse barracão aqui de palha, aqui tá verão, aqui no Tocantins. E pensa no tanto que tá quente. Quente mesmo. Quem conhece o Tocantins sabe. E eu dizia pro Senhor, quando eu tiver um terreno, eu quero eu quero um barracão de palha, Senhor, e um chão batido para eu jogar água e sentir a frieza do chão. E tá aqui o chão batido, o barracão de palha com o chão batido. Eu vou recuperar ele, em nome de Jesus Cristo, essa comieira aí, eu vou mandar recuperar. Em nome de Jesus, porque as palhas dos lados estão boas ainda, né? E aí recuperar esse barracão, porque aqui tem sido o meu refúgio, gente. Uma bênção esse lugar. Louvado seja Deus. Aqui eu louvo, aqui eu oro, aqui eu converso com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas para não alongar-se muito, eu quero dizer para vocês, vigia no que tem ali na casa de vocês, viu? Objetos que tem ursinho, gente. Que tem os ursinhos. Você que tem criança, que tem ursinho de pelúcia na sua casa, não dê para os seus filhos. Vigia. Não sei qual é o mistério, gente, desse ursinho de pelúcia, mas não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira vez que eu ouço falar. E comigo já aconteceu outra vez, uns anos atrás, com esse negócio de ursinho de pelúcia. E agora, essa garrafa aí, que eu vou, daqui a pouco, vou queimar ali, ou vou deixar para mais tarde, quando o sol esquentar mais um pouco, para queimar, fica só o chão ali. Pois é, gente, era isso que eu queria falar para vocês, falar da minha experiência, falar que o Senhor é bom e Ele cuida da gente, o Espírito Santo sempre nos avisa, e nós não temos que ter medo. A gente tem que estar revestida com o Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo, tá sempre buscando a santidade do Senhor, e porque numa hora dessa, eu tenho certeza, primeiro que se fosse alguém medroso, nem aqui estaria, né? Morando aqui nesse sítio, morando só aqui, sem outras pessoas. Mas
Louvado seja Deus, que o Senhor é bom, tem me sustentado. Ele é o Deus que me cura, que me salva, que me liberta. E era isso que eu queria falar para vocês, tá? Vigia o que tem na casa de vocês, esses brinquedos, objetos, coisas que traz caveira, que atrai morte, ursinhos, objetos que não edificam, gente. Evite usar coisas que não edificam. Hoje, sabe por que a igreja está morta? Sabe por que as pessoas estão apostatando? Por causa disso, porque vê muita besteira, traz muita bobagem para dentro de casa, muitas coisas que são portais de demônios, e os demônios entram, ficam caladios e pronto, e fica só oprimindo a vida da pessoa. A pessoa não consegue prosperar, não consegue. Eu passei uma fase da minha vida, estou saindo dela, graças a Deus, depois que compramos esse sítio aqui, eu passei uma fase difícil demais, financeiramente. Mas graças a Deus, Deus seja louvado, que eu tenho buscado, observado e orado, e o Senhor tem me dado vitória, para a sua glória, para a honra e a glória do seu santo nome, tá bom? Vamos observar, vamos orar, observar, perguntar do Espírito Santo, porque ele diz. Eu pergunto do Espírito Santo. Espírito Santo, onde é que está? Qual é o problema? Onde tem o portal? Me mostra onde é que está. E vai certinho, gente. Vai certinho para o objeto que está abrindo portal de legalidade. Deus seja louvado. E era isso que eu queria falar para vocês. E o sol está aí animado, ó. Meu Deus, que maravilha. Deus seja louvado. O meu filho, Vitor Cauã, costumava dizer, mãe, eu quero, quando a gente estava lá em Roraima, mãe, eu quero voltar para o Tocantins, mãe. Eu quero, porque ele cresceu aqui no Tocantins, né? Eu quero voltar para o Tocantins, mãe. Lá tem um sol para cada habitante, mas eu amo aquele lugar. Deus seja louvado. Pois é, gente. Pai do Senhor Jesus, que o Senhor continue abençoando vocês, você, a sua família. E vamos vigiar, né? Porque quando o Senhor diz para a gente vigiar, são nessas coisas. O que entra na nossa casa, o que sai da nossa boca, o que nós falamos, o que a gente não se sentar na roda de escarnecedor, não atrair negatividade para a sua vida. Seja sempre positivo e verdadeiro que dá certo. Em nome de Jesus.